sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Virada de Chave. A gente, que alegria estar aqui com vocês. E antes de eu trazer minha convidada maravilhosa, que vai trazer muito conteúdo sobre estilo de vida e menopausa, eu queria agradecer meus patrocinadores maravilhosos, né, gente? Que sem eles é quase impossível. Investe Smart XP, escritório de assessoria de investimento, um dos maiores escritórios que trabalha com a XP, com mais de 26 bilhões em custódia. Pessoas que estão aqui confiando no Invest Smart. Sacada, que me veste com esses looks lindos. Óbvio que eu vou levantar. Olha essa camisa, gente, pelo amor de Deus. Olha isso. Maravilhoso, né? E Clube Car Service, transporte executivo, que traz meus convidados com segurança. E a minha família também, não vivo sem. No episódio de hoje, no Virada de Chave, agora vem. A gente tem a honra de receber uma profissional que, gente, ela se conecta tanto com o que eu penso e com o que eu pratico. Ginecologista e obstetra. Ela criou o método Ressignifique a Menopausa e Climatério. Olha isso. Professora de pós-graduação em ginecologia endócrina na Universidade do Rio de Janeiro. Ela é especialista em medicina ortomolecular, reprodução humana, ciência da longevidade e modulação hormonal, que muito me interessa. Uau! Uau! Vocês viram o currículo dessa pessoa? Com uma abordagem inovadora, ela tem transformado a vida de milhares de mulheres, ajudando a recuperar sua qualidade de vida, seu bem-estar na menopausa. A gente sabe que não é fácil, né? Prepare-se. Prepare-se para uma conversa esclarecedora, maravilhosa sobre saúde, equilíbrio, longevidade. Seja bem-vinda, doutora Beatriz Tupinambá. Muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. Nossa, eu estou muito feliz que você está aqui. Eu também. Porque a gente tem muita coisa para falar e muita coisa para ajudar, né? Exatamente. Gente, eu dei uma fuçada, uma pesquisada da doutora Beatriz. Eu fiquei muito encantada com a maneira, o porquê que você hoje tem esse propósito, né? De ajudar as mulheres, né? Não foi à toa, não foi simplesmente, o que você vai fazer na medicina? Vou fazer... Não foi isso. Teve muito mais. Então, primeiro, o que te motivou a se especializar, né, em primeiro lugar, né, o que a gente vai falar, em menopausa para as mulheres? Foi assim. Primeiro, eu queria agradecer realmente o convite. É uma honra estar aqui com você, conversando um assunto tão importante para tantas mulheres, né? Que eu acho que o meu propósito de vida hoje é esse, é que nenhuma mulher mais sofra no climatério e menopausa, porque é um sofrimento desnecessário. Tem tratamento, tem solução, e a gente pode viver a nossa melhor fase nessa época. Então, é muito bom poder estar aqui falando com você sobre isso. Tudo começou quando eu sofri na pele essa emoção, mas não diretamente em mim. Eu tinha uns 30 anos, com a minha mãe. Né? A minha mãe sofreu muito, eu estava perdendo a minha mãe para a menopausa, e eu era uma ginecologista padrão, eu não sabia lidar com essa questão hormonal. Não, ainda tinha aquela crença, porque infelizmente nós médicos saímos da faculdade achando que reposição hormonal causa câncer, que vai fazer mal. Até hoje, os médicos saem da faculdade achando isso, com essa percepção, com medo de lidar com hormônios, achando, melhor não fazer, deixa quieto, não vou me meter nisso. A gente vai falar sobre isso, sobre essa atualização que os médicos têm que fazer, porque senão a gente fica no passado e as mulheres sofrendo horrores. Sofrendo horrores. Então, eu me via nessa situação, minha mãe sofrendo, eu sem saber como lidar. Quais eram os sintomas da tua mãe que mais te incomodavam? O maior era uma depressão, um cansaço, era assim, sabe quando você não reconhece a sua própria mãe? A minha mãe só queria saber de ficar deitada, não tinha um propósito de vida, não tinha uma motivação, nada fazia, ela não tinha gosto de vida, sabe? E eu me lembro, assim, a virada de chave foi quando a gente finalmente conseguiu juntar um dinheirinho e a gente comprou uma passagem para Disney, que era o nosso sonho de muitos anos, sabe? Aí fomos com a mamãe, a gente já tinha nascido um neto. Aí a gente foi pra Disney, aí a mamãe falou assim, não, vocês vão ficar aqui no hotel mesmo. Eu falei, mãe, a gente tá na Disney, mãe. Não, mas eu prefiro ficar no hotel. Quero ir não, podem ir, vocês se divertem lá sem mim. Eu falei, gente, não é possível. É triste de ver, né? Você está aqui na Disney e você não quer ir, não. E aí tudo era pesado, tudo era cansativo, aí ficar na fila era cansativo, era não sei o que, naquela pessoa que tá reclamando de tudo, que não vê graça em nada, sabe? E sem disposição também para ficar com o neto, para brincar, não tinha vida nela mais. E com aqueles tratamentos que não tem sucesso.
era antidepressivo, e aí que não resolvia, e aí engordando, ganhou muito peso, o risco cardiovascular alto, fez 2 cateterismos, tomava remédio para pressão, remédio para diabetes, remédio para tudo. Tudo errado. Errado, né? Porque a gente não está tratando a causa, o início, a base do problema. E aí as coisas vão se acumulando, né? Hoje em dia, a mulher não toma mais remédio. Não tem mais problema de pressão alta, não Sim, toma mas mais remédio nenhum. aí você ficou super preocupada e aí você resolveu estudar essa questão mais a fundo? Exatamente. Aí eu sentei e falei, não, gente, eu tenho que resolver isso. Ou eu mudo de nome, que não é possível. E aí sentei, fui estudar todos os artigos, as coisas mais modernas. E graças a Deus a mamãe recebeu isso muito bem, porque a pessoa também tem que querer mudar. Não adianta a gente ter que fazer pelo outro se a pessoa também não quer. Né? E ela foi aplicando, hoje em dia eu falo porque isso veio com a mamãe, aplicando o método. Então a gente falou, mãe, faz isso, faz aquilo, toma um suplemento tal, faz não sei o quê. E ela foi e a transformação começou a acontecer. E é uma transformação maravilhosa, que você vai se reconhecendo, você vai se sentindo bem, você vai vivendo bem. Tem disposição para se alimentar bem, você tem disposição para mudar a sua vida. Porque aí você Porque não é só a questão da reposição, assim, é o que ela traz na sua vida. Tudo, vira uma bola de neve positiva, porque aí você quer se alimentar melhor, porque você se sente melhor, porque você está melhor, aí você quer fazer atividade física, porque você tem mais disposição. Então as coisas vão acontecendo para o bem, né? E é muito bom ver isso. E aí as amigas dela começaram a perceber a melhora, e começaram a me procurar, e eu comecei a tratar as amigas dela, e as amigas das amigas, aí não sei o quê. Aí comecei a ter só pacientes nessa questão de climatério e menopausa. Até que um dia eu não aparecia em rede social. Eu sempre fui muito tímida, muito. Aí não tinha coragem de aparecer. Nossa, e hoje você fala tão bem nas redes sociais, é tão bom te ver. É uma necessidade, sabe? Você tem que falar. Se eu não falo, eu me sinto até egoísta. Eu falo assim, eu preciso falar. As pessoas precisam saber que tem tratamento, que tem solução, que não é para sofrer. Então, a primeira vez eu falei assim, gente, menopausa é a melhor fase da vida da mulher. Cara, não é porque você não sabe o que você tá falando, é porque você tem 30 anos, aqueles haters todos, aquela loucura. Eu falei, não, eu sei que eu tô falando porque eu senti na minha casa isso. Coincidentemente, eu sempre falo para vocês, eu hoje aos 57 anos estou no melhor momento da minha vida, desde que eu aprendi que a reposição hormonal transformaria a minha vida. Então, para mim, eu concordo absolutamente com o que você está falando. Eu não sei se as outras pessoas da sua casa sentiram o sofrimento de estar vivendo com uma pessoa que tem tratamento da menopausa. Nervosa, irritadiça, berrava dentro de casa, falta de libido com o marido, aqueles calorões que ninguém pode irritadiça. De noite, ninguém podia falar nada comigo, eu berrava. Porque aí você contamina tudo. Todo mundo ali vivendo mal. Tudo. É um ciclo de pessoas que estão vivendo mal, você está trabalhando mal, está rendendo mal, Você sabe não que, sai com as amigas. Só fazendo um parênteses, quando eu fiquei na menopausa, que eu senti todos esses sintomas, que eu falo muito aqui com vocês, comecei a reposição hormonal, ficou maravilhoso. Já contei para vocês também que ano passado, num certo momento, eu tentei trocar a minha reposição hormonal, depois a gente conversa sobre isso. E, menina, teve um dia, tá aqui minha filha atrás das câmeras, está me ajudando hoje, que eles vieram falar comigo alguma coisa à noite, eu comecei a berrar do mesmo jeito. Você lembra disso, Vicky? Do mesmo, eu falei, meu Deus, aquela pessoa lá está voltando por causa da alteração que eu falei na minha reposição. Uhum. Então, assim, mexe com todo mundo. Mexe com todo mundo. A mulher é meio que o centro, realmente, da família, aquele alicerce, né? Então, todo mundo vai sentindo. E eu estava sentindo aquilo diretamente, né? Com os meus filhos, a minha mãe não tratava ninguém bem, dava patada em todo mundo, super nervosa. Era um caos aquela casa. E aí você viu essa transformação e a partir daí você mudou a rota. Aí quando eu falei isso, começou a despertar e eu comecei... E chegou a pandemia, né? Era difícil tratar as pessoas, porque a gente fazia tudo online. E os casamentos acabando nessa época de pandemia, porque imagina você na menopausa, na casa trancada com seu marido 24 horas o tempo todo. Não suporta. Aí aqueles casamentos acabando, tudo. Aí eu comecei a fazer um curso online. Falei, gente, vamos lá. 3 meses, vai fazer de acompanhamento, vamos resolver todos os sintomas. Foi ali que nasceu o Ressignifique, com a pandemia. Aí eu acompanhava as pessoas online, fazendo uma mentoria, porque a gente consegue mudar muito. Eu diria assim, 90% a gente consegue tratar a menopausa mesmo sem hormônio. Então, aquelas pessoas que não têm acesso ao hormônio ou têm uma contraindicação, porque infelizmente tem mulheres que têm uma contraindicação real. Mas as contraindicações hoje são muito menores do que era antigamente. Graças a Deus. Titica de gente. Sim.
É basicamente para quem tem câncer ou tem suspeita de câncer. Essa é a principal. E doença contraindicação. cardiovascular também, acho que não. Avançada. Isso. Mas, por exemplo, uma hipertensão, não seria uma contraindicação. Mas uma A doença tia tem cardiovascular- câncer, meu amor, vai no médico, faz a avaliação que pode. Pode, exatamente. É raro não poder, mas tem. E essas pessoas não estão fadadas ao sofrimento pro resto da vida. Não, você consegue ter sua vida de volta, recuperar de vários sintomas, fazendo o que tem que ser feito, fazendo a sua parte. Né? Então, eu criei esse método para a pessoa poder seguir, ter um GPS do que você precisa para se livrar desses sintomas, mesmo sem hormônio, mas com hormônio é muito mais fácil. Diz algumas coisas. Pincela para mim. A pessoa que não pode fazer reposição, o que ajudaria? Por exemplo, ter um sono de qualidade. Se você dorme bem nesse período, você já melhora muito. Você já vai melhorar a sua memória, você já vai melhorar a questão do cansaço. Nem que tenha que tomar uma coisinha natural, qualquer uma coisa para ajudar nesse sono bom. E fazer uma verdadeira higiene do sono, porque as pessoas não fazem, né? Hoje em dia, a noite está muito clara, as pessoas dormem muito tarde, dormem com televisão, dormem com tela, e aí perdem uma das coisas mais importantes para a longevidade e para a qualidade de vida, que é o sono. Então, se você tiver um sono reparador, você já está o primeiro muito passo. melhor. Atividade física? Atividade física, a alimentação, então, controle de estresse. Então, a gente tem vários modos de lidar com tudo isso e o melhor caminho, qual a melhor dieta, qual o melhor tipo de exercício, como é que eu vou fazer para o controle de estresse. Então, tem várias coisas que a gente consegue ir ajustando e diminuindo esses sintomas. Então, para controlar o seu fogacho, para controlar a sua perda de libido. Tem muita coisa boa para libido que independe de hormônio. Gente, fica de olho. Mas E às vezes a pessoa está com hormônio ótimo e a libido lá embaixo, né? A libido é muito multifatorial. Isso, então, isso se você corrige todas as outras questões, mesmo com o hormônio baixo... Eu falo muito isso, é libido. Porque eu estou na menopausa. Nem sempre. Se você faz os teus exames, tá? Sobrepeso, relacionamento, tem um monte aí de fatores que podem fazer sua libido cair. Aí, então, eu tenho lá no Ressignifique um módulo que chama Desperte a Libido em Você. Isso é bom! Aí é muito bom, porque vários casamentos resgatados, sabe? Vários depoimentos lindos. Então, é possível a gente viver bem na menopausa, inclusive com essa questão de libido. Tá. E quais são os maiores mitos que você ouve? Bom, a gente está falando aqui da reposição hormonal. Quais são os maiores mitos que você ainda ouve em pleno ano 2025? Que reposição hormonal dá câncer, né? É o principal mito, que hoje em dia já caiu por terra faz tempo. Reposição hormonal não causa câncer, reposição hormonal feita da forma correta. Claro que as de antigamente, que hoje em dia não se faz mais, por exemplo, a gente já fez uso de urina de egofrenha para reposição hormonal. Então, eram vários estrógenos que realmente aquilo aumentava seu risco de câncer. Hoje em dia não se faz mais isso. Então, a gente tem uma reposição hormonal controlada, com um hormônio bioidêntico, ou seja, que é um hormônio igual ao que você estava produzindo e deixou de produzir. Então, é você só devolver para o corpo aquele hormônio que você não tem mais daquela produção. E isso não causa câncer em ninguém. Então, e os riscos de... Porque aí tem a seguinte, a gente ouve dizer, e vários profissionais falam, que o risco de você não fazer a reposição hormonal pode ser até maior do que fazer. Quais são os riscos de não fazer? Uma pessoa está na menopausa e não quer fazer. Porque hoje em dia a nossa expectativa de vida aumentou muito. Né? Então, é como se a menopausa fosse até um evento novo. Acho que as pessoas morriam por volta dos seus 40, 50 anos há pouquíssimo tempo atrás. Por isso que se fala tanto hoje. Então não existia isso. Eu tenho que viver na menopausa, eu tenho que viver bem na menopausa, porque você já estava morrendo. Então, hoje em dia, a gente vive bobear mais tempo na menopausa do que sem ela. Se você entrar na menopausa com seus 45 e viver até 95, você já está mais tempo na menopausa. Porque não tem depois, não passa, né? Também tem isso, as pessoas acham que menopausa vai acabar. Não, já passei pela menopausa. Não, seu hormônio nunca mais vai voltar a ser produzido. Então você tem que aprender a lidar com essa fase bem, para viver bem. Ela falou uma coisa bem interessante. Você pode viver mais tempo na menopausa do que antes do anterior. Então é muito importante essa fase. Sim. Então você não pode pensar assim, vai não passar, fazer. Vai passar, não vou fazer nada. Não vai passar. Você vai viver até o último dia da sua vida nisso. Então, você tem que aprender a viver bem. Mas os sintomas, eles vão... Quem não faz reposição, com o tempo, o calorão melhora, tudo não vai para sempre? Não, pode ser para sempre. O auge do calorão são os 2 anos de menopausa. É o auge. Mas tem gente com 90 anos sentindo calorão. E também tem muita questão que os sintomas vão mudando e vão se agravando. Então, uma perda óssea vira uma osteopenia, que vira uma osteoporose.
sabe? É alteração de composição. E a osteoporose é uma das consequências de não se cuidar fazer. na menopausa. Eu pulei essa sua pergunta, porque você perguntou qual é a consequência de não fazer, né? Porque a gente tem muito mais. Então, a gente aumenta o nosso risco cardiovascular. As mulheres infartam mais, porque a gente perde a proteção do estradiol. O estradiol é um hormônio super cardioprotetor. Então, o nosso risco de infarto começa a aumentar depois da menopausa. Risco de perda de memória, Alzheimer, aumenta muito. As mulheres têm um risco maior de Alzheimer do que os homens, justamente por conta da proteção não, do quanto bem o estradiol faz para o nosso cérebro, para os neurônios. O neurônio precisa de estradiol. Então, essas duas doenças, né, a doença que mais mata, mais do que câncer de mama, a doença cardiovascular, aumenta o risco com a menopausa se não fizer reposição hormonal. Então, a gente está deixando de fazer reposição hormonal por causa de um medo de um câncer de mama, que tudo bem, a gente tem que ter medo. Mas não é isso que vai mudar o seu risco de desenvolver o câncer. É a doença cardiovascular ou os tombos causados pela osteoporose matam mais do que o câncer de mama. Exatamente. Então, a gente Você viu que eu tô bem? Você viu que eu tô danada, né? Tá ótima. Você é estagiária dela no consultório. Eu estudo muito, é muito importante. É muito importante, porque você está passando por isso e vai viver nessa fase para sempre. Estou passando por isso e gosto de ajudar as pessoas que me seguem, que muita gente precisa do seu esclarecimento, dessa sua certeza, sabe? Baseado muito em estudo. Então, sobre a questão do câncer de mama, não aumenta o risco, né? Mas, se você tem o câncer e está usando reposição hormonal, esse câncer pode crescer mais rápido. Porque o câncer tem receptor para hormônio. Do mesmo jeito que as nossas células estão se beneficiando, aquele câncer pode se beneficiar, aumentando de tamanho mais rápido. Então, qualquer suspeita de câncer, você não pode fazer reposição hormonal e tem que investigar, ver se está tudo bem, e aí você recomeça. Mas, por exemplo, muito pelo contrário, câncer de intestino, que hoje em dia tem aumentado absurdamente, reposição hormonal é protetora contra câncer de intestino. Contra câncer de mama nem aumenta nem diminui, mas contra câncer de intestino a gente protege, diminui o risco. Interessante isso, né? Muito interessante. Porque tem aumentado demais. Muito interessante. Agora, eu queria falar com você um pouquinho que você, de uns tempos para cá, você passou por uma grande mudança no seu estilo de vida, né? É verdade. O que te fez perceber que você precisava mudar? Ela emagreceu. Quantos quilos você emagreceu? 20. Você tinha engordado 20? 20. Meu Deus! E o que te fez perceber que você precisava e como você conseguiu? Que você tá maravilhosa. Gente, vocês estão vendo, ela tá maravilhosa. Não tem almoço grátis, né? Claro, perder 20 quilos foi em um ano. Começou em janeiro de 2024. Na verdade, eu tinha passado por problemas familiares, umas questões que me fez engordar. Eu meio que descontei na alimentação. É uma fuga que eu tenho, que já está trabalhada. E eu não podia ficar falando para as pessoas aplicarem um método e eu não aplicar. Né? Essa é a verdade. A gente tem que acreditar no que a gente faz e fazer o que a gente está falando. Perfeito. Então, eu estava num momento difícil que eu não conseguia fazer isso. Mas aí, quando eu resolvi isso, comecei a aplicar o método direitinho, fazer minha atividade física, comer de forma ideal, proposta para mim, para um nutricionista. Fiz muito jejum intermitente, que ajuda muito, né? As mulheres no climatério e menopausa, jejum intermitente é uma boa saída. Então, nesse ano, apliquei o método direito, dormi cedo todos os dias, nada de álcool. Aplicou tudo que você ensina no teu curso. Tudo que eu ensino. E aí, funcionou. Durante um ano, a gente foi perdendo. Foi uma perda bem gradual, né? Mas constante. E que, nossa, eu nem perdi, eu digo que eu eliminei, né? Nunca mais vou encontrar. Não, nunca mais. Agora, o jejum intermitente que você fala, eu sei que existem vários tipos de jejum intermitente. Eu, por exemplo, quando fazia, era muito bacana para mim, eu fazia um de 14 horas. Eu podia tomar café sem açúcar, chá sem açúcar e água. E era muito bacana, meu nutricionista me indicava fazer um aeróbico de baixa intensidade após esse jejum de 14 horas. Muito legal. Então eu ia na esteira, ficava uma caminhada no 7h30. Quando eu acabava a caminhada, eu levava para academia os meus ovos cozidos e meu mamão. Eu comia, saía do jejum intermitente com meus ovos e meu mamão. Perfeito. E aí ia fazer a musculação, né? Como que era o seu? Não, Qual que você gosta? Qual que você, assim, curtia fazer? Você, no seu caso. Não, eu fazia mais... Como eu tinha que perder mais peso, então eu fazia o mais difícil, sabe? Eu chegava 18, 24 horas, às vezes só almoçava. Isso tudo com a nutricionista te acompanhando. Isso me acompanhando. E fazia atividade física no Fazia meio? atividade física.
Então, tinha uma dieta muito low carb. Então, quando eu saía, era bastante proteína. E aí, repondo aminoácidos, repondo proteína o tempo inteiro, para também não perder muita massa magra. Você vê, nesse um ano inteiro, perdi 20 quilos. E de massa magra foi só 1,5 kg que eu perdi. E aí, agora estou recuperando esse 1,5 kg. Mas Então, foi gente, um negócio bastante a gente só tá controlado. falando aqui porque a gente... Para tirar uma curiosidade, É. mas não dá para fazer sem Sozinha, a não. ajuda de um nutricionista. Nem o meu, nem o dela. Aquilo era bom para mim. Exatamente. E esse era bom para ela. Então, foi uma... eu tenho facilidade de ficar sem comer, sem me alimentar, então juntou o útil ao agradável. Volta e meia, eu já saía de casa meio que atrasada e pulava o café da manhã. Então, quando você faz um negócio já ajustado, com propósito, você começa a colher produto. Então, para mim, era fácil. E jejum é bom para quem está no climatério e menopausa, porque diminui a resistência insulínica, que é uma coisa que aumenta. E aí, resistência insulínica, a insulina alta, mudança de composição corporal, que acontece muito. O jejum... Você começa a ganhar mais peso aqui na mais peso, parte superior, né? na parte superior. Muda muito a composição corporal da mulher, né, com a chegada da menopausa, né? Antigamente, antes de você entrar na menopausa, você tem um corpo mais em formato de pera, com o bumbum e a coxa mais grossa. E aí, quando você entra na menopausa, aquilo fica em formato de maçã, a barriga que fica maior. Muito por conta da queda do estradiol. É a principal causa. Porque quando você tem a queda do estradiol, você mantém mais os hormônios masculinos como os prioritários, porque você está com o estradiol zerado. Então, o hormônio feminino zerado, o hormônio masculino continuando a ser produzido. Ganha peso aqui, ganha gordura aqui. Gente igual o homem não fica com perna fina e barrigudo? Exatamente. É isso? É exatamente Olha, isso. que interessante. A gente começa a ganhar peso que nem homem. Aí dá aquela barriga e perna fina, bumbum some, murcha e a barrigão aparece. Porque a gente fica com o estradiol lá embaixo, com os hormônios masculinos ainda sendo produzidos. E o jejum ajudaria nisso? Ajuda porque baixa a resistência insulínica e aí você diminui o depósito de gordura abdominal. Então, e aí desinflama, aí diminui fogacho. Faz jejum também tem menos fogacho, menos calores. Olha, isso aí é uma estratégia também. Porque É uma não boa pode fazer estratégia. a tal da reposição. Então, procurar o nutricionista. Pra procurar, gente, isso aí... Senão, sabe o que acontece? Você vai ficar sem comer, ó, você cai duro no meio da rua, porque é baixa pressão. Então, tem que ter todo esse embasamento. E tem uma preocupação importante, que é a perda da massa magra, que a gente vai perdendo com a idade. Então, que a gente Por chama isso de que ela sarcopenia. falava, depois do aeróbico, come pra fazer. A sarcopenia que acontece muito. Fala um pouquinho. Acontece muito, exatamente. A perda da massa magra com a avançada idade e com a menopausa. E por que cai a massa magra? Qual é o hormônio que interfere nisso? Aí são vários. A falta do estradiol interfere, o GH que começa a cair, né? Tanto é que tem pessoas que usam GH extra para ganho de massa magra. Então, sim. o GH diminui, o estradiol, que é o nosso principal hormônio anabólico, não é a testosterona, na mulher é o estradiol. Eles começam a cair e você não consegue manter essa massa magra, vai desgastando. E as mulheres consomem muito pouca proteína. Se você fizer o cálculo da sua proteína diária, geralmente as pessoas não batem isso. Por isso que a gente indica a suplementação. Eu sempre falo de suplementação, porque não adianta, amor, você vai comer pra caraca carne, bife, não, ovo não vai chegar, a não ser igual a Graciane, né? Que come 37 ovos. Você não consegue, não ficar enjoada com aquilo. Mas é isso, pra você conseguir bater a sua meta de proteína, é muito difícil, você tem que suplementar. E quando você não bate, o corpo precisa do aminoácido, ele vai lá e tira do músculo. E aí, sem estradiol, precisando de aminoácido, a musculatura vai embora. E quais, assim, os principais erros que as mulheres cometem na alimentação que prejudicam essa saúde na época da menopausa? Tipo assim, o que você fala? Olha, isso não deve comer nessa época. Existe alguma coisa não, assim? Não, existe. Vamos simplificando. Acho que as pessoas têm que comer comida de verdade. A gente, hoje em dia, não tem feito isso. Né? Então, é aquela comida industrializada, desembalar ao invés de descascar. Então, se você come alimentos que vêm da feira, que vêm da natureza, você, já é meio caminho andado, porque você não está se inflamando. Se a gente come esses produtos cheios de agrotóxicos, cheios de adoçantes, esses produtos químicos, você inflama seu intestino e você se inflama e aí você exacerba. Embutidos, né? Presunto, mortadela, isso faz muito mal, não faz? Não inflama? Muito mal, inflama tudo. Muito mal, gente. E aí você inflamada, você triplica os sintomas da menopausa. Vamos então falar dos sintomas da menopausa, porque nem todo mundo que está aqui assistindo já está na menopausa. Pode estar naquele momentinho. Quais são os principais sintomas que a pessoa deve... já está lá no climatério. Antes da menopausa. Antes da menopausa, porque a menopausa é uma data, né? Da última menstruação. Tá, então explica isso você, por favor. Então,
Quando você já está ali por volta dos seus 35, já deve começar a abrir o olho, se for uma mulher atenta. E começar a perceber uns sintomas que muitas vezes a gente vai botando a culpa no dia a dia. Por exemplo, você não dorme mais direito. Ah, não, mas é porque eu estou estressada, é porque eu não sei o quê. Não... Vai botando sempre alguma culpa. Mas não dormir direito é um dos primeiros sintomas. Então é aquela mulher que passa a ter despertares noturnos do nada, passa um carro na rua, ela já acorda, ou o parceiro vira de lado, você já acordou, qualquer coisa está te acordando. Passa a levantar para fazer xixi, que você não levantava. Então isso é um alerta de queda hormonal, principalmente da progesterona, que é o primeiro hormônio que começa a cair. Ele já cai no climatério. Outro, que é assim... Climatério, gente, é antes da menopausa. Você viu que ela falou 35 anos. Exatamente. Começa ali, ó, devagarzinho. Pode levar até 10 anos. Tá. Então, se você entrou no climatério com os 35, os 45, você está entrando na menopausa. E esse momento do climatério, a gente já deve iniciar o seu tratamento. É o momento ideal, o momento ouro de início do tratamento da menopausa, é antes mesmo de chegar na menopausa. Tá. É quando você vai ter mais resultados no futuro. Então, outro que, assim, é batata, é alteração de humor. É aquela pessoa que os seus amigos falam assim, que isso, você não falaria assim. Nossa, mas você foi grosseira, precisa disso. Você tá nervosa. O que é uma pessoa nervosa? Então você começa a ouvir aquelas coisas assim, e aí você começa, realmente não faria um negócio desse. Não seria tão grosseira. Irritada, né? Irritada. Qualquer coisa acende, se dá aquela explosão. Né? Então, alteração de humor é muito frequente. E é outra coisa que a gente vai botando culpa nos outros. Ah, não, é porque eu tô estressada, é porque ele também não faz não sei o quê, é porque... Não, você levaria numa boa antes. E aí o seu estupim diminuiu 100%. Tá. Então, alteração de humor e alteração do sono são mudanças sutis no climatério e que você deve se atentar. E aí começam os outros sintomas que a gente associa mais fácil, né? Perda de libido, começa também no climatério, os fogachos, o cansaço extremo, então as pessoas, assim, diminuição de força, você conseguia na academia fazer tal exercício, agora você não tem mais essa força para executar, você está sempre com preguiça, você está sempre procrastinando. Então, isso já mais um pouquinho depois, nesse... Vai. E aí essa pessoa que começa isso, mesmo que ela ainda esteja menstruando, você indica que já pode começar a dar uma olhada nessa reposição. E às vezes precisa até começar já com algum hormônio. Né? Geralmente o primeiro que se começa é a progesterona, que é realmente o primeiro a cair. Sim, mas aí você só começa com esses hormônios se você fizer o exame de sangue e ele estiver alterado. Mas eu tô com esses sintomas todos e o meu exame de sangue está normal. O que você indica? Então, isso que eu ia falar, não espero o exame dar alterado, porque climatério tem alto e baixo o tempo inteiro. Eu sempre falo que menopausa é a melhor fase da vida, climatério não, climatério é uma loucura. Que volta e meia tá o hormônio alto até demais, aí o hormônio baixo demais, e não sei o que, e é aquela loucura. Então você pega um exame de sangue e tá no momento ali que tá até bom. Mas você tem que conversar com essa paciente. Você não está tratando exame, você está tratando uma pessoa que está falando isso, todos os sintomas do climatério, você está vendo a idade dela, você está identificando que está escrito aqui, ó, piscando, climatério. E aí você não precisa de exame para diagnosticar isso se você tiver uma sensibilidade e perceber o que a mulher está precisando. Muito interessante, porque eu recebo muito depoimento de seguidora minha, procurei o médico, ele fez um exame de sangue, falou que ainda não é hora, mas eu estou sofrendo horrores. Exatamente. E essa falta de... eu não sei se é profissionalismo, se é empatia, eu não sei. E por que a gente lida com isso? Eu recebo muito, eu sei que a tua posição é complicada, porque você é uma ginecologista e você não... E tem vários colegas. Gente, eu recebo o tempo inteiro. Foi no ginecologista, ele disse que eu não é para fazer reposição, mas eu estou sofrendo, porque minha tia, porque não sei o quê. E aí eu falo, gente, mas pelo amor de Deus, mudou. O que você orienta essa pessoa que está sofrendo? Primeiro, ela tem que ter conhecimento. Conhecimento transforma. Então, quando ela tem certeza do que está acontecendo, quando ela sabe, quando ela conhece os tipos de tratamento, quando ela sabe o caminho que ela quer seguir, ela consegue escolher melhores profissionais. Então, ela consegue chegar numa consulta e perceber, não, isso aqui não é o que eu quero para mim. Levantar e procurar um outro. Não se contentar com um não. Contentar. Conhecimento transforma realmente nisso. Então, ela vai procurar, vai pegar indicações de alguém que já esteja fazendo um tratamento, e aí ela sabe a linha, ela tem um direcionamento. Né? Eu acho que o Ressignifique está muito nisso também. Você consegue escolher o que você quer para você. Você
conhece os benefícios, os malefícios, o que você quer, como que é o tratamento, e aí você procura direcionada. Porque senão você fica à mercê de qualquer médico, você fica vendida. Ele fala, não é para você fazer reposição hormonal. Mas será que não é mesmo? Doutora Beatriz, eu recebo isso o tempo inteiro. Me parte o coração. Pois é, se a pessoa tem conhecimento, ela consegue indagar, mas por que não? Ah, porque a minha mãe teve... Mas e daí se a sua mãe teve câncer de mama? Não assim, 15% é a causa genética. Então depende da idade que a sua mãe teve, depende... Você pode fazer o teste genético ou não, mas a maioria não é. O câncer vem por envelhecimento daquelas células, por motivos daquela pessoa, das escolhas daquela pessoa, e não por carga genética. É a minoria. Eu li uma coisa, aí você me corrige se eu estiver errada, que se você tiver uma predisposição a ter câncer, essa predisposição vai ser a mesma com a reposição hormonal. Exatamente. O hormônio... Não ativa a predisposição. Eu, por exemplo, não tenho histórico nenhum de câncer em nenhuma das minhas famílias, nem da mamãe, nem do papai. Ou seja, eu provavelmente não tenho essa predisposição, eu vou continuar assim. Agora você tem um parente. Pode ser que você tenha, e não vai mudar em nada. Não vai mudar em nada. Você não aumenta nem diminui o risco, aquele risco é seu. Mas aí você está deixando de fazer, e aí você está aumentando o risco de várias outras doenças que a gente já conversou aqui. Poupando um risco que não existe. Então, você deixar de fazer reposição hormonal porque a sua família teve, ou porque você tem alguma alteração genética, ou porque você suspeita dessa alteração genética, não está te protegendo. O que protege de câncer de mama? Você não está acima do peso. Então, obesidade é um fator de risco, um dos mais importantes para câncer de mama. Né? Então, você deixa de fazer reposição hormonal, mas fica obesa. Obesa, comendo fast food, sabe? Então, fazendo escolhas erradas. Não é por esse caminho. Então, obesidade, sedentarismo, tabagismo, álcool, isso é fator de risco para câncer de mama. Mas reposição hormonal, não. Então, a gente tem que saber de quem que a gente tem que ter medo, né? E o que a gente quer pra gente, né? E o que a gente quer pra gente. Tá bom, mas e por que existem tantos... Por exemplo, eu conheço você, já entrevistei o doutor André Vinícius também, que é a mesma linha sua, eu sempre converso com ginecologista, eu gosto de profissionais como vocês, que estão antenados, estudando pesquisas, última pesquisa, né? Por que tem tanto médico que é contra? São médicos que não estão se... Não, sim, você não vai falar de ninguém. É falta de atualização, talvez? É acomodação? Acomodação, porque... Né, a pessoa está se formando, os médicos que têm hoje a minha idade, eles se formaram numa época que estava saindo aquele tal estudo WHI, que foi o estudo que falou que a reposição hormonal causava câncer. Então a gente se formou nessa época, não mexe com hormônio, pelo amor de Deus, que causa câncer em todo mundo, tem que parar tudo. Só que hoje em dia a gente vê esse estudo, os 500 mil erros que tem nesse estudo, e que inclusive não é reposição hormonal que se faz hoje, então nem se aplica hoje. É outra reposição hormonal e estava cheio de erros, não é um estudo que teria uma grande valia, e hoje nem se aplica mais. Então, na verdade, eles pararam no tempo. Pararam. É isso, se estudar um pouquinho, se foi para um congresso, uma conferência, estudar um bocadinho, vai ver que tudo mudou. Sim, e ver fácil. Isso não é uma coisa que está escondida de ninguém que reposição hormonal não dá câncer. Tá bem acessível. A gente está acessível. batendo essa tecla porque um dos maiores sofrimentos das mulheres é isso aí, não fazer, né? Por causa de... Então, assim, olha, recebeu um não pode, pede a segunda opinião. Sim. E aí, sempre é bom uma segunda opinião. Agora, o que você recomenda para as mulheres que estão te vendo, estão te achando linda, perdeu 20 quilos, que maravilhosa. E não consegue dar o pontapé inicial. Assim, eu sempre gosto Pontapé inicial é muito difícil. É o mais difícil, né? Mudar é muito difícil. É a tal da virada de chave, né? Tem que ver alguma coisa que vai te causar essa virada de chave, e eu acho que é incentivar o amor próprio. Quando a gente se ama acima de qualquer coisa, que é importantíssimo, né? O nosso amor próprio ser o número 1, e isso a menopausa chama. Se a gente chega nessa fase, na menopausa, se você não tiver amor próprio, se você não se colocar em primeiro lugar, se você continuar botando todo mundo antes de você, a gente não consegue viver a melhor fase, não. Então, que as mulheres acham até que é egoísmo. Quando a gente começa a dizer não para as outras pessoas, falar sim para a gente se respeitar, se colocar nessa posição. As mulheres veem isso como egoísmo, porque estão a vida inteira vivendo em função das outras pessoas. Estão em função do marido, em função do filho, em função da mãe. A maioria das mulheres passa a vida fazendo tudo em função dos outros. E eu entrevistei uma pessoa que maravilhosa, e eu lembro que ela deu uma guinada na vida dela, e ela falou que a guinada foi justamente isso. Ela estava morando fora, cuidando de filho, de marido, e uma amiga dela chegou e falou:
E por você, o que você está fazendo? Ela falou, começou a chorar. Não, eu faço, não, isso aí é pelo teu Por filho. outro. Isso. Eu faço, não, isso é pro teu marido, o que você faz por você? Ela começou a chorar, ela viu, meu Deus, eu faço tudo para todo mundo. E ali ela virou essa chave. É virada de chave. Mas é importantíssimo, porque a gente está... Hoje em dia ainda tem essa geração sanduíche que cuida dos pais e dos filhos o tempo todo. Você não para cuidar de você. E a menopausa é uma obrigação agora. Agora, ou você cuida de você, ou você... Já era. A gente é engolida pela menopausa. Você É tem que dar engolida e não consegue cuidar mais de ninguém. Com o Não, tempo é isso, você não exatamente. consegue cuidar mais de ninguém. Aí você não consegue. Se você não se amar primeiro, se colocar em primeiro lugar, como é que você vai transbordar amor para outra pessoa? Você sabe que eu sou palestrante, eu faço muita palestra, né? E no finalzinho eu falo... As pessoas me perguntam, assim, o que você precisa, o que mais você fez para virar essa chave dos 50, né? Como é que aos 50 eu me achava velha, menopausa, acabou comigo, ladeira abaixo. Falei assim, meu marido, ladeira abaixo, acabou, me senti uma velha. E aos 57 hoje eu me sinto jovem, nova. Eu sempre falo algumas coisas, mas duas coisas eu falo. Me priorizar, porque eu só fazia tudo para eles. E eu era muito feliz, tá? Mas e segundo, eu aprendi a dizer não. Eu não sabia dizer não, eu falava assim para todo mundo, gente, e eu sofria porque quantas vezes eu deixei de fazer uma coisa por mim para fazer pelo outro. Isso. Quando eu aprendi a falar, mas não é não grosseiramente, poxa, Não, desculpa, adoraria te ajudar, mas hoje eu não posso. Gente, vocês não têm noção. Que sintonia, né? É exatamente as duas coisas que eu te falei. Você fica feliz Faz, quando ó. você fala não. Você fala, eu consegui falar não e tá tudo bem. Porque, até desculpa te interromper, mas a gente acha que as pessoas nos amam porque a gente está sempre dizendo sim. Se você começar a dizer não, você tem medo de... Não é tão legal assim. Então, hoje eu digo não pra caramba, as minhas amigas continuam comigo, as pessoas continuam comigo. Não é libertador. É. E a maturidade traz esse não. Então, você aprender a se priorizar, eu acho que é a principal mudança de chave, sim. Porque aí você começa a entender que a atividade física não é pra você ficar gostosa e bonita agora, é pra você ficar bem lá na frente. Você tem autonomia lá na frente, você tem independência, então... Como é que é a sua rotina hoje, depois que você mudou esses 20 quilos? Você malha todo dia, você treina todo dia, você não abre... Mesmo que você trabalhando que nem uma louca no consultório. Exatamente, eu tenho consultório todos os dias, mas eu tenho musculação, eu faço pilates, eu faço dança. Então, eu tenho pelo menos essas 3 atividades sempre. Né? Durmo cedo, Querendo bem. Vai na força do ódio, às vezes. Vou, mas nossa, me como. Eu vi a Fernanda Montenegro falando esses dias sobre essa coisa da angústia, de você não acordar bem. Todo mundo é assim. Todo mundo. Todo mundo. Se você não tem angústia, se você não tem, você não vive, né? Porque a vida... Mas o que você vai fazer com isso? E você fazer alguma coisa por você diminui essa angústia. Então, quando você sai do treino, quando você sai de uma atividade que te dá prazer ou que te traz bem, algum benefício, você já, né? E para a menopausa faz toda a diferença, mesmo que não possa fazer a reposição. Toda. Diminui todos os sintomas. Tá, deixa eu te perguntar algumas dicas que as pessoas gostam tanto, né? Vamos supor que quem está me ouvindo é essa pessoa que não pode fazer mesmo, que teve um câncer e tal. A libido. Fora atividade física, fora se alimentar bem. Existe alguma coisa tal da maca peruana? Isso ajuda? Eu não sou muito fã, não vejo tanto resultado, não. Eu acho que o que muda no libido é a parte comportamental. Você fazer algo diferente por você. Então, eu chamo de skincare da Magnífica, que eu chamo ela de Magnífica. Então, você cuidar da sua Magnífica sempre é fundamental. Mesmo que a gente passa creme no rosto, a gente tem que cuidar dela. Então, ela está mais ressecada nessa fase, porque tudo nosso está ressecando. Então, o olho está ressecado, a pele está ressecada, a Magnífica está ressecada também. Então, você tem que hidratá-la todos os dias. Independente se você não pode usar o estradiol local e tal. A maioria pode. É difícil um médico contraindicar o hormônio local. Mas você passar um creme, hidratar, e não é pegar e passar um creme assim. É passar um creme com carinho, com cuidado. Como a gente faz no... Isso, você ter aquele momento de skincare com ela. Então, esse momento de autocuidado faz diferença. Outra coisa, o uso de brinquedinhos. Né? Isso ajuda muito a sexualidade feminina, principalmente nessa fase. Com o parceiro ou sozinho? Ou os dois? Os dois. Então, você fazer o uso de algum vibrador ou um sugador, você ativa a circulação nessa região, você leva mais sangue para essa região, e aí você melhora a sua lubrificação, você desperta esses neurônios que estavam adormecidos, estavam parados. Então, esse processo de vibrar, né, na Magnífica
faz com que desperte esses neurônios. Desperta esses neurônios e você acorda para isso. Então, você faz isso de uma forma rotineira, o seu cérebro já está pensando sobre que é bom sentir prazer, que você precisa de prazer, que você se sente bem, que você vai dormir melhor, que você vai ter o melhor controle de humor. Então, você começa a sentir os benefícios e o seu corpo começa a pedir. Mas, para começar, tem que ter a tal da virada de chave, né? Então, não, mas eu não quero, eu não faço questão, não vou. Mas faça por obrigação até. Experimenta, pelo menos, pode ajudar, né? É aquela pessoa que não fazia atividade física, aí vai e faz obrigada. Mas quando sai da academia, você não sai melhor, você não sai se sentindo melhor, e aí você não começa a criar esse hábito e vai ter um tempo que você não consegue nem não ir mais. É a mesma coisa quando a gente começa a cuidar da Magnífica. Você pode até começar a cuidar porque você sabe que vai fazer bem, porque eu estou indicando aqui, mas aí daqui a pouco você começa a colher os frutos e você não consegue mais ficar sem. E aí isso desperta nossa sensação de prazer, nossa sensação de merecimento, de voltar a ter prazer. Porque libido a gente vai ter até o último dia de vida, libido não vai embora. A gente pode deixar adormecida, ter sumido, mas se você procurar direitinho lá, você acha. Isso é bem interessante. É uma energia vital, ela só morre quando você morre também. Porque às vezes a pessoa pensa, acabou. Não quero mais nada, deixa pra lá, quero mais isso não. O clitóris, ele consegue se manter saudável até o último dia. Com 100 anos, você consegue despertar uma reação de prazer, uma reação de orgasmo. Olha. Então, se você ativá-lo, ele tá ali funcionando para te dar prazer a hora que você quiser. Então, tem isso é muito incrível. E os calorões, por exemplo, o chá de... Amora, o que o pessoal fala? Calorões, aí chá de amora melhora até um pouco, mas se você pensar em mudança de comportamento, seria se alimentar melhor, tirar alimentos inflamatórios. Isso faz muita diferença. E fazer atividade física. Essas duas coisas ajudam. Impactam. Agora vamos falar de um tema bem importante, que eu não posso esquecer. A questão da reposição hormonal em gel e a progesterona, né? Muita gente tem essa dúvida, né? Que o gel não funciona, o que você indica? Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Porque isso é uma dúvida muito recorrente também, né? Eu sempre conto que eu faço um gel, tentei mudar para o Trogestan, mas para mim foi o caos, sofrimento, não foi, filho? Minha filha está aqui no início do ano, foi um sofrimento horroroso. Acabei de falar algumas coisas, precisei voltar para o gel. Mas eu faço anualmente todos os meus exames e para mim, por enquanto, tá tudo bem. Eu queria saber a sua opinião, porque assim, você realmente indica também o oral, para quem não se adapta. Queria saber a tua opinião. Monique, em populacional, os estudos garantem a progesterona como via oral para quem tem útero. Mas medicina não é 100%, né? Então, a gente tem um tratamento individualizado daquela pessoa. Se a pessoa não se adapta, ela tem condições de fazer um acompanhamento desse endométrio, porque a grande preocupação da progesterona transdérmica é se ela vai atingir níveis satisfatórios a ponto de evitar um aumento, uma espessura maior desse endométrio, aumentando o risco de câncer de endométrio. Então, você tem que ter níveis bons para o endométrio continuar fininho e tudo bem. Então, se você tem oportunidade de fazer um acompanhamento com essa pessoa e avaliar se isso está sendo satisfatório, tudo bem, essas exceções. Mas populacionalmente falando, a progesterona mais segura para o endométrio é a via oral. Para quem tem útero. Para quem tem útero. Quem não tem útero pode ser qualquer via. Aí ela pode ser transdérmica, pode ser via oral, pode ser vaginal, aí é o que você quiser. Entendi. Ou seja, a pessoa pode, então, ela indica o oral desde que te faça bem. Se não faz bem, precisa procurar ajuda, porque também não adianta você estar usando uma coisa e e sua vida está um inferno. É para melhorar. O suplemento, você está tomando um suplemento e não está te fazendo bem, você para. Mesma coisa com o hormônio, você tem que estar se sentindo sempre melhor. Eu, na minha primeira consulta, pergunto qual nota você se dá hoje em dia, assim, comparando você, Monique, com a sua melhor fase, com sua Monique top de linha, maravilhosa, hoje você se dá qual nota? Aí, geralmente, a pessoa na primeira consulta, me dou 2. Hoje eu me dou 10, gente. Desculpa. Aí... Desculpa, mas eu vou ter que falar, porque obrigada, meu Deus, que delícia. Exatamente. Aí, quando você volta na consulta, e hoje, qual a sua nota? Aí a pessoa nem lembra a nota que deu, sabe? Então, você tem que ter essa melhora, que você pode quantificar dessa maneira, por exemplo. Agora, você falou uma coisa muito interessante, que ficou uma dúvida aqui. Você disse, por exemplo, que para quem não pode fazer reposição hormonal, é muito importante a questão do sono. E para isso tem a tal da higiene do sono, gente, que a gente vê isso até na internet, higiene do sono. É o que ela falou, não dormir de tarde, não ficar com tela, não ficar com televisão, enfim, várias coisas.
Mas mesmo assim, aí é uma opinião que eu acho, existe aquela, às 3 da manhã, né? 3 da manhã, quem dorme? É muito Ninguém preocupante. E às vezes, mesmo fazendo a higiene do sono, mesmo fazendo tudo, a questão desse despertar de madrugada. Você é a favor de que a pessoa se faz a higiene do sono, está fazendo tudo bonitinho, mas ainda está sofrendo com esse sono, que tome alguma coisa, desde que seja natural, procure um neurologista ou psiquiatra para tomar uma coisinha, porque também ficar sem dormir Não. Entendeu? acaba com a pessoa. Exatamente, é o fator principal, tem que dormir. A pessoa tem que estar dormindo bem. Então, a gente tem muito suplemento bom para isso. Melatonina, Melatonina, magnésio, CBD, tripsina, o óleo de CBD também. cannabis, era isso que eu ia falar. Eu tomo cannabis. Eu amo cannabis. Gente, cannabis, explica o que é cannabis, que a pessoa acha que é maconha. Cara, não é nada disso, eu sou caretérrima. Não, Explica, cannabis por favor. medicinal, é super controlado e traz vários benefícios para quem não pode fazer reposição hormonal, então, nossa, cai com uma luva. Porque ele é um anti-inflamatório sistêmico, ele funciona como natural, porque a gente tem o sistema endocannabinoide dentro da gente. Então, o mesmo Deus que criou a gente com o nosso sistema cannabinoide, criou aquela planta ali. E aí ela funciona, ela se liga no nosso receptor como chave e fechadura. Então, você regulariza esse sistema que começa a desregular com o avançar da idade. E aí temos, nesse óleo que vem da planta, a gente tem alguns componentes que atuam mais no sono, outros que vão atuar mais na dor, outros que vão atuar mais para a memória. Então, você pode brincar um pouco com isso, ver qual componente você precisa mais e ajustar esse sono de maneira mais natural. Eu gosto bem de falar o seguinte, gente, a planta, né, ela tem vários componentes. Vários. E o CBD não dá onda nenhuma. O que dá onda É o THC. Que eu ainda tomo umas gotinhas de THC, mas é bem Aham. pouquinho. Porque de Você- noite eu tomo CBD, mas não dá nada. É bem importante, né, para as pessoas que ficam... O que é CBD? Não, Olha, eu ainda melhora a recebo, memória, foco. ainda recebo muita pergunta das pessoas não sabendo do canabidiol. Só que tem que ter receita médica. E hoje em dia, vários médicos. Você receita? Receita, Por exemplo, adoro. ginecologista, endócrino, psiquiatra, Depende, você tem que ligar para o teu médico e falar, você indica CBD? Não. Então você procura outro, porque tem alguns médicos que ainda não indicam, não é isso? Tem. Não receitam. Exatamente. E não é indicado para todo mundo que está na menopausa, não. Não é uma prescrição obrigatória. Mas para aquela pessoa que não pode fazer reposição hormonal, cai bem. Porque, por exemplo, a proteção que o estradiol dá para os nossos neurônios, o CBD também dá. Então, você diminui o seu risco de desenvolver Alzheimer, de desenvolver demência com o uso de CBD, já que você não tem o estradiol. Então, só por isso já é uma boa indicação. E dá soninho, tá, gente? Dá, Ajuda dá para um dormir. soninho. Às Essa vezes é você uma pode ótima usar- estratégia para você que não pode fazer reposição hormonal. melhora o controle de humor, você fica, né, mais relaxada, menos irritada, melhora a ansiedade. É muito muito bom. benefício para quem está O que mais que a gente precisa? Porque às vezes eu posso ter esquecido. O que mais você acha importante que a gente fale aqui para essas mulheres, ou que estão na menopausa, ou que não estão, enfim, que estão nesse momento de dúvida, de dor? Não normalizar os sintomas. Não é normal ficar sem dormir, não é normal estar sempre irritada, não é normal não ter libido nenhuma. É comum, infelizmente. Né? A gente está aqui dando essa quantidade gigante de informação justamente para que isso mude. Mas ainda é muito comum as mulheres sofrerem na menopausa. Então, se você parar de normalizar o seu sofrimento e correr atrás, não aceitar que, espera que vai passar, é assim mesmo, é da sua idade, sua mãe passou por isso. Então, a gente vai ouvindo esse tipo de frase e vai absorvendo. Não é normal, é só comum. Tem tratamento, tem solução, você pode viver bem, você pode se sentir bem, você pode estar passando na sua melhor fase da sua vida, e não tem por que ser diferente disso. Então, se você não está vivendo isso, agora procura ajuda até você conseguir. Você já está na menopausa, não, né? Não, estou no climatério. Mas daí você já tá fazendo... Já estou fazendo. Ó, pronto, aí, a prova social. Ela tá linda, maravilhosa, jovem. Vem cá, antes de terminar, eu trouxe meu livro para você. Ai, obrigada. A Virada de Virada Chave, de Diego Parede Chave, Esperar, foi os 50 fundamental. anos, que fala muito sobre essa questão de eu reagir com a questão da reposição hormonal, que transformou a minha vida. Nossa, vou adorar ler. Tem uma dedicatória Vou dividir pra com você, as- bem com as minhas carinhosa, seguidoras. espero que você possa ler e goste. Obrigada. Adorei nosso papo. Tá, agora eu preciso encerrar com a pergunta chave. Temos uma pergunta Sua maior virada de chave, a sua. Pode ser pessoal, pode ser profissional, assim. Beatriz Tupinambá, qual a sua maior virada de chave na sua vida? Quando eu mudei esse meu propósito de vida para fazer com que as mulheres parem de sofrer com a menopausa.
Eu acho que eu resolvi não só a questão perto de mim, minha mãe, a minha questão, como ter esse propósito, e eu vi milhares de depoimentos E transformar vidas, né? transformaram, E quando eu recebo esse depoimento de volta, eu falo assim, não, é transformador para mim, ver pessoas assim longe, né? Porque hoje o Ressignifica tem mais de 20 mil mulheres no mundo todo. E esse curso as pessoas podem comprar como? No teu Instagram? No meu Instagram. Na descrição do vídeo, gente, eu sempre coloco o Instagram do entrevistado. Você pode entrar, seguir ela, olhar lá na bio, deve ter o curso, Isso, né? é muito legal que agora ele já é um aplicativo. Então Olha, você que tem máximo. acesso a todas as informações na sua mão, a hora que você quiser. E aí a gente tem encontros online, que a gente se reúne, tem a comunidade dessas mulheres ressignificadas. Já são mais de 20 mil mulheres? 20 mil mulheres. Você abre turmas ou ele está sempre ali? Tem sempre ali. Entendi, você não abre turma. Antigamente era do encontro de turmas, mas agora com um aplicativo, aí você pode baixar o aplicativo e já pertencer à nossa comunidade. Maravilhoso. E aí uma mulher ajuda a outra, sabe? Quando a gente tá no É uma meio... comunidade mesmo, É uma né? comunidade de E aí, mulheres na pausa. quando a gente se identifica com a dor do outro e o outro fala o que fala, o que fez, o que não fez, é uma troca muito importante. E é uma inspiração. E aí muitas mulheres melhorando e evoluindo, e aí não é só aquela mulher, é a família, é o núcleo, é o trabalho, são as suas amigas, é uma transformação em cascata. É maravilhoso. Maravilhoso, parabéns. Bom, gente, antes de terminar, agradecer a Sacada, Clube Car Service, investe na Arte XP. Obrigada, porque dá para fazer sozinho, né? Mas de mão dada não é muito melhor? É muito melhor. E eu tenho esses amigos queridos. Obrigada, Tamo amei. junto, então. Nossa, amei. Amei. A gente vai, com certeza a gente ajudou muito a mulherada toda. Graças a Deus. Beijo, tchau, gente. Obrigada. Foi muito